Oi, gente! Bom, vocês lembram que a gente havia parado na matéria antes da competência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, na aula que a gente teve gravada, né, a aula ao vivo, a gente parou a matéria na competência do Tribunal Superior Militar. Vimos algumas alterações lá do artigo 9º, peço que vocês deem uma revisada nisso. Agora vamos conversar sobre a competência do Tribunal Superior Eleitoral, né? Bom, a gente já sabe, Justiça Eleitoral julga crimes eleitorais e crimes comuns conexos ao eleitoral. Veja, de uma maneira geral, a gente precisa ter em mente que em um inquérito, tá? 4435, vocês já devem ter visto isso em outras matérias, ficou determinado a competência da Justiça Eleitoral para julgar não apenas os crimes eleitorais, mas julgar também os crimes comuns conexos ao eleitoral, tá? Então, o que poderia se ter antes, muitas das vezes? Havia muitas vezes a cisão, né? Isso também é possível? Mas quando for um crime conexo, um crime comum, conexo ao eleitoral, a competência de todos, né? Da competência para julgar aquela ação penal vai para a Justiça Eleitoral. Por exemplo, vamos imaginar um caso de corrupção. Vamos imaginar que houve corrupção, peculato, todos relacionados a obter dinheiro para eventual campanha política de determinado prefeito, de determinado governador. Não importa o cargo. Mas houve ali outros delitos, corrupção, peculato, todos com o objetivo único de angariar dinheiro para a campanha eleitoral. Crime, a gente sabe, o eleitoral. E esses outros dois crimes, né, o corrupção e o peculato, eles só ocorreram em razão do crime eleitoral. Há uma nítida conexão entre eles. Entende-se, em razão da independência jurisdicional e para que haja uma maior segurança jurídica, que todos esses crimes sejam julgados pela justiça especializada, qual seja, Justiça Eleitoral. Então, se entendeu, e aqui deixou muito mais evidente pelo inquérito 4435, a reafirmação da competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos ao eleitoral. Isso daqui ficou decidido no caso do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e do deputado federal Pedro Paulo, tá? Sabendo disso, vamos aqui entender em casos de competência originária do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o alto escalão da Justiça Eleitoral. A gente viu que, via de regra, a gente sempre vai combinar o critério da simetria, né? Então, a gente tem pessoal do alto escalão, por exemplo, do Poder Executivo, é julgado pelo alto escalão do Poder Judiciário. Mesmo sentido a gente tem aqui, tá? Então, o artigo 121 da Constituição da República delegou ao legislador originário, por meio de lei complementar, o poder de legislar sobre a organização dos tribunais eleitorais. Porém, tá? Há previsão de que a competência originária do Tribunal Superior Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes do Tribunal Regional. Estamos falando aqui da Justiça Eleitoral em âmbito local. Então, os juízes da Justiça Eleitoral local, tá? Então, aquela regionalização é julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por que eu tô falando isso? Porque, o TSE é restrito aos crimes eleitorais e comuns conexos, porque a gente já viu no inquérito 4435 que os crimes conexos também, né? Pois caberá ao STF as infrações de quem? Dos membros dos tribunais superiores, o que inclui o membro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, os membros do alto escalão da Justiça Eleitoral são julgados pelo membro do alto escalão do Poder Judiciário, STF. Então, os membros do Tribunal Superior Eleitoral, eles são julgados pelo STF. Agora, aquele pessoal das cortes locais, da justiça local, regional,
são julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver o que diz aqui, ó. Ó, critério da simetria. Pessoal do alto escalão da Justiça Eleitoral, do TSE, pessoal do alto escalão do TSE, é julgado pelo pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, cabe ao STJ os crimes do pessoal do Tribunal Regional Eleitoral, tá? Mas em primeiro grau, ou seja, o juiz daquela corte local estadual, aí é julgado pelo TSE. Então veja, o TSE, ele vai julgar quem? Os crimes eleitorais e comuns praticados pelos seus próprios juízes, corte local e os juízes dos tribunais regionais. Os crimes e responsabilidades ou comuns praticados pelos juízes do alto escalão eleitoral, né, dos tribunais regionais ou do TSE, serão julgados ou pelo STF, no caso do pessoal do TSE, ou do STJ, dos tribunais regionais. Tribunal Eleitoral local, primeiro grau, aí sim cabe ao TSE, tá? Entenderam? Então, gente, é mera leitura. Então, aquilo que eu falei aqui também, que para não se confundir a competência do inquérito 4435, né, no que tange ao Tribunal Superior Eleitoral, porque aqui, naquilo que a gente estava falando, né, de competência originária, isso daqui é regra geral, ou seja, incumbe a Justiça Eleitoral, como um ser uno, julgar e processar os crimes eleitorais e os conexos aos eleitorais. E os tribunais... Aqui. Opa. Peraí. Aqui. Agora, no que tange aos tribunais regionais federais, por exemplo, o Tribunal Regional nosso aqui é da 4ª Região. Já temos aprovado a criação de um tribunal aqui para o estado de São Paulo. Para o estado do Paraná, né? A ideia é que a gente tenha um tribunal regional aqui para cuidar da gente. Mas, por enquanto, nós ficamos submetidos ao TRF4. Vocês sabem muito bem disso. Então, a competência dos tribunais regionais federais vai julgar quem? Critério da simetria, juízes federais da respectiva região, né? Incluem aqui os magistrados da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, tá? Também, pelo critério da simetria, os membros do Ministério Público da União, tanto de acusação penal comum, como em casos de crime de responsabilidade, ressalvando, claro, a competência da Justiça Eleitoral. Quando? Quando houver crime eleitoral ou crime comum conexo ao eleitoral. Competências aos tribunais de justiça. Então, compete ao Tribunal de Justiça julgar os juízes estaduais agora e da Justiça Federal, bem como os membros do Ministério Público Estadual, seja as acusações por crime comum, como nos de crimes de responsabilidade, ressalvando a competência da Justiça Eleitoral. No caso de outras autoridades, cabe a lei orgânica, ou melhor, desculpa, cabe à Constituição dos Estados a competência para o julgamento de outras autoridades, né? Então, nós temos dos juízes federais, dos juízes estaduais, do Ministério Público e demais autoridades impostas lá pela nossa Constituição. Aqui, na Constituição dos Estados, né? Por exemplo, na Constituição lá do Paraná, que vai regular como que será a competência originária no caso de outras autoridades, né? Então, no caso do Paraná, aqui na nossa Constituição do Estado do Paraná, diz que os deputados estaduais, os juízes de direito, que já estavam na Constituição, os secretários de Estado, os membros do Ministério Público e os prefeitos municipais, tá? Assim como o vice-governador, serão julgados pelo Tribunal de Justiça. O artigo 29 da Constituição vai dizer no que tange aos prefeitos municipais. Então, ele vai dizer o seguinte: incumbe aos respectivos tribunais de justiça o julgamento dos crimes praticados pelos seus prefeitos. Qual que é a distinção? Tratando-se
Tratando-se de crime de competência da Justiça Estadual, vai ser quem? Tribunal de Justiça do Estado. Tratando-se de crime de matéria federal, então se um prefeito comete um crime relacionado à competência da Justiça Federal, por exemplo, algo que lesione bens da União, aí teremos o Tribunal Regional Federal. Tudo vai depender da natureza do crime praticado no que tange aos prefeitos, né? Então, o prefeito que comete crime de competência da Justiça Estadual, comum estadual, responde pelo Tribunal de Justiça. Prefeito que comete crime que lesiona patrimônio da União ou qualquer das suas competências impostas pela Constituição no que tange a matéria federal, Tribunal Regional Federal, né? Então, o artigo 29, ele é bem claro. Cabe ao Tribunal de Justiça processar e julgar respectivamente os prefeitos municipais. E deixando mais claro ainda, a súmula 702 vai dizer: a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. Ou seja, nos casos de crimes comuns praticados por prefeito, caberá ou ao Tribunal de Justiça ou ao respectivo Tribunal Regional Federal, tá? Então, portanto, o TRF julga prefeitos no caso de crime de competência da Justiça Comum Federal, ressalvando a competência da Justiça Eleitoral, que vai julgar os casos de crimes eleitoral ou crimes comuns conexos ao eleitoral. Peço que vocês observem duas importantes súmulas. Essas súmulas aqui, se vocês estiverem com o vademecum de vocês, grifem. Senhora, a gente nem usa mais vademecum porque a gente está fazendo prova online. Não interessa, vamos grifar porque iremos voltar ao normal um dia. Então, grifem a súmula 202 e 209. Por quê? Compete à Justiça Federal julgar prefeito por desvio de verba sujeita à prestação do órgão federal. Sim, interesse da União. Federação. Agora, compete originariamente à Justiça Comum Estadual julgar prefeito por desvio de verba transferido e incorporado ao patrimônio municipal. Não tem interesse da federação. Aqui o patrimônio é municipal. Então, não há interesse da federação. Logo, cabe ao Tribunal de Justiça Estadual. Tá? Fiz essa tabelinha aí pra vocês, para que vocês consigam dar uma olhadinha nela, né? A gente já conversou sobre ela, mas quero que vocês vejam ela com mais cuidado no decorrer. Pessoal, na aula gravada que a gente teve, recebi um feedback que seria interessante eu dividir os seus vídeos, tá? A matéria que a gente vai conversar agora, no que tange a competência originária, seria interessante que a gente conversasse ao vivo sobre ela, tá? Competência originária do Tribunal e competência do Tribunal do Júri, tá? Então, eu gostaria de conversar com vocês pessoalmente, online, sobre isso, tá? Então, eu vou encerrar meu vídeo aqui e aí a gente conversa na quarta-feira na nossa aula online, beleza? Até! Tchau, tchau!